Bom, gente, vamos continuar nossa deliciosa incursão pelo direito penal? Ainda que à distância, né, dá pra gente conversar aqui sobre alguns assuntos, né? Quero reiterar que eu fiquei muito satisfeito com o resultado da nossa última oficina. Achei muito bacana aí as atividades que vocês apresentaram. E tenho certeza que essa próxima atividade vai ser tão legal quanto, né? Que vocês vão gostar bastante aí também do tema que a gente vai tratar hoje, tá? Então o que eu queria falar para vocês aqui nesse rápido vídeo? Queria conversar com vocês sobre os principais princípios de direito penal. É claro, gente, que eu vou falar aqui muito resumido, porque a proposta é a mesma do vídeo anterior. Eu vou pegar e vou dar para vocês noções gerais, né, para facilitar o entendimento aí da matéria. E aí, eu espero que vocês complementem aqui esses flashes que eu vou dar aqui nesse vídeo, por meio de leituras, né, de outros estudos, para conseguir realizar a atividade que a gente vai fazer oportunamente, tá? Então só tenha isso em mente, eu vou falar aqui rapidinho, só para vocês saberem do que se trata, né, e ficar mais fácil aqui o nosso diálogo. Então, gente, eu queria comentar aqui com vocês sobre 7 princípios de direito penal. Eu queria falar com vocês sobre 7 princípios. Direito penal tem os seus princípios, né, direito civil também tem, né, eles fazem lá, né, muito embora não seja tão importante quanto a gente. E aqui também nós vamos ter essa possibilidade. Então, vamos conversar sobre alguns deles que vocês já até intuitivamente conhecem, por conta das discussões que a gente teve, quando falamos lá de missão do direito penal, função do direito penal. Vocês vão ver que vai ser mais ou menos aqui na mesma linha a nossa discussão que começa agora, tá? Então, o primeiro princípio que eu queria falar para vocês é o princípio da insignificância ou da bagatela, tá? Princípio da insignificância ou da bagatela. Tanto faz, são expressões sinônimas. O que significa esse princípio, gente? Que o direito penal não cuida de coisas insignificantes, tá? Então a gente não se preocupa com coisas de pequeno valor, com coisas que não são relevantes. Então trabalhamos bastante já nesse sentido, né? Na nossa primeira atividade, vocês vão lembrar. Então a gente conversou lá sobre a questão do roubo que aconteceu, né? Do menino que estava lá com a mochila e foi roubada a mochila, que não tinha quase nada de valor dentro, mas teve emprego de arma de fogo. Então a gente vai trabalhar com esses conceitos todos aqui. Vamos partir daquela ideia, né? De que o direito penal é última ratio, que ele vai ser aplicado só quando outros ramos do direito não mais surtirem efeito, quando não tiver outro jeito, que a gente vai usar o direito penal. Então, nesse sentido, né, que vai ter esse princípio da insignificância, né, o princípio de aplicação do direito penal só quando não tiver outra maneira, só quando for uma conduta realmente grave, tá? Então, isso que vai acontecer. Segundo princípio, acho que eu mencionei para vocês en passant durante as aulas. Agora é o momento de nós aprofundarmos um pouco, né? Que é o princípio da fragmentariedade, né? Princípio da fragmentariedade. Então, o que significa isso, gente? Então, fragmentariedade, como o próprio nome diz, vem de fragmento, né? Fragmento o que é? Fragmento é pedaço, né? Então, pedaço de alguma coisa. Então, esse princípio, ele vai dizer basicamente que o direito penal é composto por fragmentos de outros ramos do direito, né? E é verdade. Na realidade, esse princípio da fragmentariedade é uma consequência desse princípio da insignificância, desse princípio da bagatela que nós vimos antes. Porque se vocês pegarem o Código Penal, gente, e derem uma olhadinha lá no sumário, o que vocês vão perceber? Que nós temos lá, cada capítulo, correspondendo mais ou menos a um ramo do direito. Então você pega lá crimes contra o patrimônio, lembra muito o direito civil. Que a gente vai falar de posse, de propriedade, né? Essas coisas aí que os civilistas mexem. Então você pega crimes contra a família, vai lembrar muito de direito de família, que é direito civil também, né? Então vai falar sobre casamento, né? A questão de adoção, então também vai entrar nessa linha. Você pega lá crimes contra a organização do trabalho, né? Também é a mesma coisa. Você vai encontrar lá direito do trabalho. Tem muita coisa que está na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, né? Que vai se repetir ali, né? Você vai ter essa possibilidade também, tá? Então, crimes contra a ordem tributária, que é parecido com o direito tributário, crimes contra a administração pública, que vai ser parecido com o direito administrativo, e assim por diante, né? A gente vai ter aí uma série de crimes que vão ser semelhantes a outros que já são com outros ramos do direito, né? Então por isso que é fragmentariedade, porque veja, no direito penal, como ele é muito importante, como ele é muito bacana, vocês sabem disso, ele tem tudo, ele é muito completo, tem civil, tem administrativo, tem tributário, tudo lá misturado. Só que não tem tudo de tudo, né, gente? Porque veja, vocês aí que são civilistas, direito civil é aquele inferno, né? Você pega aquele Código Civil,
Os caras escrevem lá, gente, 2.000 artigos, que coisa chata, né? Demorada, longa, prolixo. O nosso Código Penal tem 360. É claro que tem muito mais coisa no Código Civil do que no Código Penal. É claro que tem muito mais coisa na CLT do que no Código Penal. É claro que tem muito mais coisa no Código Tributário Nacional do que no Código Penal. Mas, o que vai acontecer? A gente pega só o que é mais importante, né? Só o que realmente é indispensável, né? Que tenha tutela penal. Tá? Daí tem a ideia também da insignificância, da última ratio, né? Aqueles conceitos todos que vocês já conhecem. A gente vai tirar também aqui dessa questão a fragmentariedade, tá bom? Outra coisa, essa acho que eu não mencionei com vocês ainda em nenhuma aula, também princípio fundamental do direito penal, a adequação social, que tem tudo a ver com costume. Gente, nunca percam de vista, isso é uma coisa muito importante, não só para o direito penal, mas também para outras matérias, tá? Quem é civilista, não gosta de penal, pode prestar atenção aqui no que eu vou falar, porque vale para o direito civil também. Que assim, é claro que nós estamos num país que é de cultura romano-germânica. Então, como todo país de cultura romano-germânica, a gente tem um sistema que é codificado. A gente trabalha com vários códigos, né, com várias leis. Mas vocês não devem ser ingênuos a ponto de achar que a única fonte do direito é a lei. É claro que a lei é fonte do direito, e no caso aqui de um país romano-germânico como o nosso, é uma fonte do direito extremamente importante. Isso é claro, isso é óbvio. Porém, o que eu quero que vocês notem, né? Que existem outras fontes. E uma delas é o costume. Vejam, depois vocês vão ver isso melhor nas aulas teóricas, mas já aprendem isso desde já. Costume não cria nem revoga crime, tá? Então vocês, pelo amor de Deus, vocês nunca vão me dizer, porque o crime tal foi revogado pelo costume, ou tal coisa é crime porque tem costume. Não. Mas o costume nos ajuda numa das tarefas mais importantes do jurista, né? E é importante que vocês já se acostumem com essa dura realidade, que não é tão dura assim, tá? Que é o seguinte, qual que é o grande trabalho do jurista? Seja ele civilista, penalista, administrativista, tanto faz. A nossa tarefa, gente, é interpretar a lei. Essa é a diferença que tem do leigo, né, para o técnico. Porque o leigo, você vai na penitenciária, os caras sabem o Código Penal e a legislação extravagante de cor. Tá? Eu não sei, gente. Eu sou professor de Direito Penal, eu sou doutor de Direito Penal. Eu sei algumas leis de cor, e usando, né, a gente acaba decorando. Mas nunca na minha vida eu sentei para decorar a lei, né, e eu não acho que isso seja necessário. Por quê? A lei a gente consulta. Qual que é o verdadeiro trabalho do jurista? É interpretar a lei. Isso que eu queria passar para vocês, tá? O que vocês estão fazendo na faculdade, né, e farão, vocês estão no segundo ano, farão ainda pelos próximos 3 anos e meio. Vocês farão um grande curso de interpretação de texto. Você pegar a lei, ler e entender exatamente o que ela está dizendo, o que é proibido, o que não é proibido, né, como que vai ser levada essa situação. Tá? Isso que faz o curso de Direito. E nesse sentido, o costume nos é muito útil, né? Porque o costume é uma excelente forma de interpretação da lei. Então veja, o que é adequado socialmente, o que as pessoas fazem, né, todo mundo faz e acha normal, não pode ser crime. É claro que não. Eu não posso transformar em crime uma conduta que é socialmente adequada. Tá? Então vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já deve ter ido alguma vez na vida à feira. Né? Aquelas feiras. Hoje a gente vai cada vez menos, né, porque tem esses sacolões, varejões que tem ar-condicionado, né, que é muito chique. Então eu, pelo menos, né, só faço compra num varejão desse aqui perto de casa. Mas existe feira. Acho que todo mundo aqui, uma vez ou outra na vida, foi lá comer um pastel, tomar um caldo de cana, né, uma garapa. Então vocês devem ter reparado nisso. Né? O que o pessoal faz lá na feira? Né? Imaginem vocês, aquela barraca cheia de frutas, né, aquelas frutas bonitas. E aí passa lá o cara e fala pro fruteiro, então, a uva tá docinha? Tá docinha, freguês, deixa eu ver. Ele vai lá, pega a uva, dá aquela chupadinha e fala, não gostei, tá azeda, tá, joga a uva fora. Vejam, a rigor, nesse caso, a gente teve furto. Porque o cara pegou uma uva, que não é dele, e não pagou. Tá? Então a rigor seria furto. Claro que aqui daria também para sair pela insignificância, porque uma uva só é muito barato. Mas também você sai pela adequação social, porque isso, pelo menos aqui no Brasil, é socialmente adequado. As pessoas têm o hábito de dar essa experimentadinha na fruta,
quando vão à feira. Isso é normal, né? Grande parte das pessoas faz. Então, não tem problema, tá? Se o feirante, nesse caso, resolvesse chamar a polícia para prender o cara, a polícia ia dar risada no feirante. Falar, mas você tá fazendo a gente vir aqui por causa disso, que o cara pegou e furtou a uva, né? Isso todo mundo faz. Agora, veja, isso não necessariamente é assim. Se você vai lá para a Alemanha, por exemplo, lá, gente, vou contar para vocês, tá? Eu vi. Tem manga para vender. Essa fruta manga, que a gente está acostumado a comer, inclusive é uma das minhas frutas favoritas. Eu gosto muito de manga, aquela fruta bem doce, né? Eu gosto de coisa doce, então eu acho bem gostoso. E aí quando você vai lá comprar manga, não é como aqui no Brasil, que você vai pegar a manga, né? Minha mãe me ensinou, quando você vai escolher manga, tem que dar uma apertadinha para ver se a manga tá molinha, né? Se ela tá molinha, senão que tá madura. Então aqui a gente faz isso, você pega a manga, aperta, né? Essa aqui tá muito madura, aí sai aquele caldo, fala, pá, não quero. Aí pega outra, né? Então, quando você sair lá da banca da feira com um saquinho de manga, você apertou todas as mangas do homem lá, né? E na Alemanha isso não existe, tá? Na Alemanha tem a barraquinha que vende manga, só que está escrito lá bem grande, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. É proibido se servir, tá? Ou seja, se você quer mangas, você tem que pedir para o cara da barraca e ele vai escolher as frutas e colocar no saquinho para você. Por razões de higiene, é assim que funciona. Esse é o costume lá. Então lá na Alemanha, você pega e enfia o seu mãozão com 5 dedos lá na barraca de fruta, você está fazendo uma coisa socialmente inadequada. Então, aí você pode ser responsabilizado, tá? Então esse é um princípio, né, esse princípio da adequação social, que vai nos nortear. É um princípio que vai servir para muitas vezes, né, atualizar disposições legislativas, né, porque às vezes o tempo passa, os costumes mudam, né, a gente vai ter outras realidades, então isso vai servir para atualizar. Serve também para fazer adaptações que tem entre uma região e outra, porque vejam, né, a maioria de vocês aí que está me assistindo, eu acredito, mora na região de Campinas, tá? Então a região de Campinas tem algumas características, tem alguns costumes que não necessariamente são os mesmos de São Paulo, capital, não necessariamente são os mesmos aqui de Ribeirão Preto, onde eu estou. E pensemos mais de maneira maior, né? O Brasil é um país muito grande, então às vezes, né, você tem lá em outros estados, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Acre, sei lá, em Roraima, costumes totalmente diferentes. E aí, você usar o costume, usar a adequação social para interpretar a lei penal, vai ser de grande valia, tá? Então esse é um princípio também igualmente importante, certo? Próximo princípio. Princípio da dignidade humana. Esse aqui é fundamental e ninguém sabe direito o que é, tá? Então vocês podem reparar, né? Agora até passou um pouco, né? Mas uns anos atrás, esse negócio de dignidade humana estava super na moda aqui no Brasil. Então todo mundo ficava falando, porque isso aqui é uma afronta à dignidade humana. Você está atingindo a minha dignidade humana, que absurdo, onde já se viu, não sei o quê, né? Aí, gente, quando eu ouço alguém falando isso, eu gosto até de fazer uma maldade, vou contar pra vocês. Eu pego e falo pra ele assim, desculpa, você está falando que você é contra a dignidade humana? Mas o que é dignidade humana? Desculpa, eu não sei. Eu matei essa aula na faculdade. 80% das pessoas se enrolam. Então, é a dignidade da pessoa, né, que é humana, que é aquela coisa que é importante. E acaba não conseguindo explicar muito bem o que é dignidade humana, né? Então vamos aprender, tá? Se alguém tem alguma dúvida, não sei se vocês estudaram já essa matéria em Direito Constitucional, eu vou conceituar aqui muito simplesmente, de novo, né? São flashes, depois vocês vão ter essa matéria mais aprofundada, tanto em Direito Constitucional quanto em Direito Penal, é só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dignidade humana é o seguinte, é o direito que todos nós temos ao desenvolvimento livre e pleno da nossa personalidade. Ou seja, é o direito que todos nós temos de nos desenvolvermos, né? De avançarmos com a nossa vida da maneira como nós acharmos mais adequada, da maneira como nos for mais interessante, né? Então, o que nós todos temos em comum, tanto eu quanto, acredito eu, quase todo mundo que deve estar me assistindo nesse momento. A gente, em algum momento da vida, resolveu fazer faculdade de Direito. Você ter a possibilidade de estudar Direito tem a ver com dignidade humana, tá? Porque a gente não é obrigado a estudar Direito. Você pode fazer outra faculdade. Então, quero crer que todo mundo aqui foi fazer Direito porque quis. Foi uma opção. A gente teve vontade de estudar Direito e foi estudar Direito. Então isso é dignidade humana. Portanto, esse princípio da dignidade humana, né, ele passa por questões que são mais de direito constitucional, que aí não vão interessar tanto aqui para nós nesse momento, não que não seja importante, né, mas para quem é penalista isso não é o nosso foco principal. Então que passa o quê? Né? Algumas obrigações do Estado, né, de oferecer saúde, educação,
Porque senão a pessoa não vai ter dignidade humana, porque se a pessoa não tem saúde, ela morre, portanto não consegue se desenvolver. Se não tem educação, nem adianta ela ter vontade de estudar direito, né, porque não vai conseguir. Então, dignidade humana passa por isso, né? E o que mais vai interessar aqui para nós, gente? Passa pelo conteúdo dos crimes. Ou seja, esse princípio, que é constitucional, está na Constituição Federal, ele proíbe o legislador de inventar crimes que violem essa dignidade humana. Porque, vejam, é o que eu sempre digo, o papel aceita qualquer coisa. Então, não tem absolutamente nada que impeça, né, que eu invente um crime, por exemplo, né, proibindo de fazer faculdade de Direito. Eu falo, não, a partir de hoje, né, quem fizer faculdade de Direito comete crime. Está sujeito a pena de 6 a 20 anos. Se eu escrever isso no papel, o papel aceita. E vai que é aprovado, né, digamos que isso passa lá pelo Congresso Nacional e o presidente acaba sancionando. Vale? Então todo mundo que fizer faculdade de Direito, a partir dessa data, vai ser preso? É claro que não, gente. Por quê? Porque essa norma será inconstitucional. Porque ela está violando o princípio da dignidade humana, tá? Essa aqui é a ideia. A gente teve até uma discussão interessante no que diz respeito a uma contravenção penal, que até o nome é engraçado, né? Eu vou falar, vocês vão dar risada. É a contravenção penal de vadiagem, tá? Então o que era a contravenção penal de vadiagem? Era assim, olha que legal. Entregar-se ao ócio sem ter condições de se manter. Então é a pessoa que é pobre, não tem dinheiro e resolve ficar na vagabundagem, resolve não fazer nada. Então isso era a contravenção penal de vadiagem, né? Que já é uma coisa assim, errada de saída, lembrando que essa lei é lá de 1940, né? Lá da Era Vargas. Porque o que ela está dizendo assim nas entrelinhas, né? Que quem é pobre não tem jeito, vai ter que trabalhar. Agora, quem é rico, aí pode ser vagabundo, não tem problema. Então começa daí, né? Mas tem mais do que isso, gente. Eu entendo, né? E não sou só eu, que esse artigo da Lei das Contravenções Penais viola a Constituição Federal. Esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque, veja, qual que é o problema de eu querer ser vadio? De eu querer ficar entregue ao ócio? Né? Da mesma forma que eu tive liberdade para fazer faculdade de Direito, porque eu quis, eu também tenho liberdade para ser vadio, se assim eu quiser. Né? Eu não posso proibir as pessoas de fazer isso. Eu posso proibir de matar, de roubar, evidentemente. Mas eu ficar entregue ao ócio sem fazer nada, desde que eu não faça mal a ninguém, não tem problema nenhum. Né? Ah, eu vou morar debaixo da ponte, né? Não vou tomar banho, vou ficar fedido, vou ter piolho. Problema meu. Né? Ninguém tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Então, nesse sentido que aparece esse princípio da dignidade humana. Tá bom? Cuidado para não confundir, cuidado para não errar. Outro princípio, que é importantíssimo, e esse aqui, gente, vou falar muito rapidinho, porque seria para a gente ficar falando aí, né, umas 2 semanas de aula a respeito dele, se fosse para estudar todas as suas características, tá? Mas que é o princípio da legalidade. Então eu vou falar só o que é mais importante, só que vocês têm que saber por esse momento, depois o professor Silvares vai aprofundar isso na aula dele, tá? Que é o seguinte, tá? É a ideia de que apenas a lei pode definir o que é crime. Isso é muito importante. Então matar alguém é crime. Por que é crime? Porque Deus não quer? Porque é feio? Porque é pecado? Oh, que horror! Não! Matar alguém é crime porque existe o artigo 121 do Código Penal. Hipoteticamente, né, se o artigo 121 do Código Penal fosse revogado, matar passaria a ser permitido. Você não teria mais crime nesse caso. Tá? Porque é isso, só a lei penal define o que é crime. Tá? Eu não tenho outras formas de definição de crime que não seja a lei penal. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco. O costume, ele é ótimo para nos ajudar a interpretar a lei penal. Mas ele jamais vai definir o que é crime. Né? Então matar é crime não é pelo costume, é porque é muito feio. Né? Caim matou Abel, não gostaram, então a gente se acostumou que não pode. Não, é crime porque tem a lei dizendo. Assim como roubar, furtar e qualquer outro crime, sempre vai ser crime porque existe alguma lei trazendo essa possibilidade. Tá? Então, cuidado com isso. Esse princípio é muito famoso por uma formulação em latim, que é nullum crime, nulla pena, sine lege. Tá? Ou seja, não há crime, não há pena se não houver lei. Eu preciso de lei para definir isso. Tá? Nullum crime, nulla pena, sine lege. Uma coisa importante que vocês saibam, que eu acho que ajuda a fixar o que é esse princípio. A origem dele. Tá? Isso é pergunta que às vezes acontece em concurso público, né? Então o cara vai prestar concurso lá para juiz, para promotor. O examinador pergunta:
Doutor, qual que é a origem do princípio da legalidade? Aí você lembra essa frasezinha aí, né, num crime nulla pena sine lege, que é latim. Fala, direito sempre tem um latinório, né? Então, você ouviu falar que o direito brasileiro vem do direito romano, e aí você fala que o princípio da legalidade foi invenção do direito romano, que os romanos inventaram. E quando você faz isso, você erra, porque o princípio da legalidade não é romano, tá? A origem vem da Inglaterra, vem lá da época da Magna Carta. E aí vocês lembrando dessa história, fica fácil de vocês lembrarem por que o princípio é assim. Porque o que aconteceu através da Magna Carta, né? Eles tentaram, ou conseguiram, né, restringir os poderes do monarca, os poderes do rei da Inglaterra naquela época, né? Então, por meio dessa Magna Carta, né, foram estabelecidas garantias, né, liberdades individuais que o rei tinha que respeitar. E uma delas foi justamente isso, que a pessoa só fosse acusada de crime se efetivamente houvesse alguma lei proibindo a prática daquela conduta delitiva, tá? Então, por isso que essa que é a origem, né? Até mesmo porque, né, vocês devem imaginar, o direito penal, quando mal usado, ele é muito perigoso. Então vocês imaginem, né, um monarca mal intencionado, se não tem princípio da legalidade, se crime pode ser qualquer coisa, ele vai pegar e vai prender todos os inimigos dele. Vai falar, você bebeu água, isso é crime. Ah, mas não está escrito. Não está escrito, né? A lei sou eu que faço, né? É o que dizia lá o rei Luís da França, né? L'état c'est moi, o Estado sou eu. Então eu decidi que é crime, pronto, acabou. Então, desde a Magna Carta, né? O que a gente fala, beber água é crime? Não, não é. Me mostra, onde está a lei que fala que isso é crime? Ah, não tem. Então, portanto, não é. Princípio da legalidade. Num crime, nulla pena sine lege, tá bom? Penúltimo princípio que eu quero falar para vocês, gente, já caminhando aqui para o final do nosso vídeo. Princípio da responsabilidade pessoal, tá? Então, cuidado com isso. Em direito penal, diferentemente do que acontece no direito civil, a responsabilidade aqui é sempre pessoal. Então, se eu cometo um crime, eu vou ser responsabilizado. Veja, não faz sentido nenhum eu ser condenado criminalmente e pegar e falar assim, olha, mas eu estou muito ocupado, eu estou trabalhando muito nesse momento da minha vida, né? Então eu não vou para a cadeia, tá? Eu vou mandar um amigo meu no meu lugar cumprir a minha pena. Isso não existe. Eu tenho que ir lá pessoalmente cumprir a pena. É um absurdo jurídico defender isso. Vejam vocês, uma história que o pessoal fala muito aí, né? Que é mentira, tá? Já adianto que isso não existe. Mas vocês já devem ter ouvido, né? Aquelas coisas que são repetidas à exaustão e muito embora estejam totalmente erradas, né? Como todo mundo fala, parece que é verdade. Aquela história que diz assim, porque se o pai der a direção do carro para o filho menor de 18 anos, e o filho menor de 18 anos matar alguém, o pai vai para a cadeia no lugar do filho. Isso não existe, tá? Em direito penal, não tem responsabilidade objetiva. É diferente do direito civil. Direito civil tem, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Então, às vezes até a pessoa jurídica pode ser responsabilizada, né? O empregador pode ser responsabilizado por um ato do empregado, mas isso é tudo direito civil, tá? Em direito penal, normalmente, né, você vai ter a responsabilidade pessoal. Então eu sou responsabilizado pelo que eu fiz, o que as outras pessoas fizeram, não é problema meu, tá? Eu não vou ser responsabilizado por esse motivo, certo? E última coisa, gente, pra gente ir embora e vocês poderem se divertir com a atividade que eu vou mandar para vocês. Princípio da confiança. Esse aqui é muito importante e super útil na prática. É o seguinte, quando eu estou agindo, eu não preciso ficar imaginando todas as coisas erradas que as outras pessoas podem fazer. Eu tenho que agir dentro da lei, tenho que fazer o que é certo e esperar que os outros também façam a mesma coisa. Se porventura, né, a outra pessoa fizer alguma coisa errada e der algum problema, eu não tenho culpa, porque eu fiz o que era certo. Então, por isso que é o princípio da confiança. Eu tenho que confiar que a outra pessoa vai fazer tudo certo. Isso aqui nos ajuda demais em caso de crime culposo, aquele crime que acontece por imperícia, por imprudência, né? Então imagine vocês o seguinte, uma história que é verídica, eu vou contar para vocês, um médico que é meu amigo, né, ele me contou, que ele foi fazer uma cirurgia e ele orientou o paciente, né, ele falou para o paciente, né, antes da cirurgia, falou, olha, então o senhor vai ser internado amanhã, como vai ter anestesia, precisa fazer jejum, né, absoluto, não pode tomar nem água, não sei o que lá, né? O senhor entendeu tudo? Ah, entendi, então tá bom. Aí o cara foi para casa. No dia seguinte, quando foi fazer a internação, né, o médico, por desencargo de consciência, perguntou pro cara, né, então o senhor fez jejum? Aí o cara, não. E o médico, mas eu não falei que precisava fazer jejum. Por que você não fez o jejum?
Ah, eu não fiz porque me disseram que a comida do hospital é muito ruim, então eu quis comer bem em casa, né, para não ter que comer no hospital. Veja, nesse caso não deu problema, né, porque o médico, obviamente, desmarcou a cirurgia e o cara foi para casa, não aconteceu nada. Mas digamos que o médico não tivesse tido a ideia de perguntar se ele está de jejum. Ele tivesse confiado, né, que o cara estava de jejum. E daí ele faz lá a cirurgia, o sujeito tem um refluxo, morre, né, porque não estava de jejum. O médico não fez nada de errado, porque ele fez o que é certo. Ele orientou o cara, falou, olha, você não precisa, você precisa ficar de jejum, não pode comer nada. Né? O cara disse que entendeu. Então assim, se o cara fez errado, a culpa é dele. É uma situação que a gente vai chamar aqui em direito penal de culpa exclusiva da vítima. Né? Então a vítima aqui é a única culpada, né? A vítima que fez coisa errada. Então, portanto, o médico não tem responsabilidade. Mesma coisa vai acontecer no trânsito. Você está dirigindo o seu carro, você não precisa ficar pensando, nossa, será que algum suicida vai se jogar na frente do carro? Né? Será que aquele cara vai me fechar? Veja, é claro, o ideal é que você pense nessas coisas, tente fazer o que o pessoal da autoescola, né, chama de direção defensiva. Mas, se isso não der certo, não tem problema. Né? Então você está dirigindo o seu carro, lá, o suicida se joga na frente, se atropela e mata, você não cometeu crime nenhum. Né? Porque você está fazendo tudo certo. Você vai cometer crime se tiver em excesso de velocidade, se tiver com o pneu careca, né? Alguma coisa assim. Mas você está tudo certinho. Carro, pneu calibrado, novinho, dentro do limite de velocidade, né? Tudo funcionando certinho. E aí você acaba atropelando o suicida, é culpa exclusiva da vítima. Tá? Você tem que confiar que a pessoa que está lá na beira da estrada não é um suicida e que não vai atravessar a estrada de repente. Tá bom? Gente, é isso. Em linhas gerais eu queria passar para vocês essa noção. Como eu disse, são só flashes, só pinceladas. Aí eu peço que vocês complementem aqui a aula com leitura, para que a atividade fique super tranquila, tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.